Ele é claramente o político da UNITA mais proeminente nesse momento. Yeah. Eu vou falar, mas eu desprezo completamente a questão da cor dele. Uhum. Da cor da pele dele, do fato de ser mestiço, do fato de Mas ter... temos que desprezar de facto. Temos que desprezar Sim. isso, porque para mim a única coisa que importa, neste momento da minha vida, da minha maturidade como angolano, como indivíduo que olha para o seu país e para a sua sociedade e tem questões e tem ideias de... Eu estou meramente preocupado com as ideias que esse indivíduo tem, com o programa político dele, com o programa dele de governação. Yeah. E o nosso foco devia ser isso. Mas a discussão da cor vem por quê? Agora vamos entrar no capítulo da história, né? Vamos falar de como a sociedade moderna angolana foi construída de uma sociedade colonial, com uma pirâmide social que privilegiava brancos, ditos na altura nascidos na metrópole, brancos abaixo, nascidos em Angola, mestiços, negros assimilados e o resto da população, logo abaixo. Quanto mais parecido tu tivesse, supõe, com o colono original, mais acima na pirâmide tu estavas. E o que acontece é que quando começam-se a criar os tais movimentos e partidos, movimentos de libertação, alguns brancos e mestiços angolanos tiveram a origem de alguns desses movimentos, de alguns desses partidos, mas eles muito cedo perceberam que para ganhar essa luta colonial eles precisavam de se unir a população negra. Porque esses movimentos também foram criados como elites que queriam governar Angola. A exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos da América. Sim? Eram ingleses e depois os seus filhos nascidos no território americano que decidiram libertar-se da coroa britânica. O que ia acontecer aqui era exatamente algo parecido. Brancos nascidos em Angola, que eram tratados como os de segunda categoria, fartos disso, o país é nosso, nós é que nascemos aqui, vamos nos livrar do colonizador. Mas para tu conseguires ganhar movimento, eles perceberam muito cedo que precisavam de arregimentar gente e isso era a população negra. E outra coisa que se percebeu, mesmo por incentivo de todo tipo de apoios que quer o MPLA, quer a UNITA tiveram fora de Angola, que por uma questão de legitimidade era importante que a figura que ficasse à frente desses movimentos ou do partido ou que viesse a tornar presidente que fosse negra, que representasse a maior parte da população. Independentemente da sua capacidade. Na altura era aquilo que era necessário se fazer. E muito pode ser dito relativamente a isso, se era certo ou se não era certo. O fato é que tu tens uma nação jovem e tu tens um indivíduo que se parece com um colono, com o opressor, tu muito dificilmente vais conseguir governar. E era essa lógica, creio eu, por detrás do pensamento de, figuras negras têm de ser aquelas que vão estar na proa desses movimentos, desses partidos e da presença quando não tenho nada contra. Nenhum de nós estava à espera que o Obama fosse eleito nos anos 80 ou fosse eleito nos anos 70. Sim, claro que não. E quando o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, até se falou na questão da América pós-racial. Hoje em dia já se viu que não é exatamente assim. Mas a sociedade americana evoluiu o suficiente para se propor eleger um negro para presidente dos Estados Unidos da América. Então, mas, o que é que tu pensas? Tu achas que nós estamos a evoluir ao ponto de nos propormos termos um mestiço como Presidente da República? Sim, absolutamente sim. Eu acho que nós estamos tão desencantados com o que se passa na governação hoje em dia. Estamos mesmo desencantados com o que se passa na governação hoje em dia. Nós queremos um tecnocrata. Nós queremos um indivíduo que diga assim, que vai fazer e que depois realmente realize. Nós queremos um indivíduo. O Adalberto ainda precisa de provar o que é que ele vale. Sim. Uma coisa é estar na oposição e fazer críticas. É uma posição cômoda. Falar é fácil. Não é difícil. E ainda mais no nosso contexto, não é difícil criticar. Porque o que está errado está à vista. É muito fácil. Sermos um indivíduo que se coloca na posição de juiz, ou de seja lá o que for. Ou de júri, ou de membro do júri. É muito fácil estar nessa posição de apontar o dedo e dizer o que está errado. No nosso caso, o que está errado é visível. Não dá para esconder nem para fingir. Há alguns malucos que fingem, mas esses vão passar a história como estúpidos, como se diz muito frequentemente como bajuladores.
É muito fácil ser o crítico numa situação como nossa, mas o Adalberto ainda tem de provar o que é que ele vale. Yeah. Nós estamos a ver o presidente João Lourenço. Não, mas eu digo-te, meu irmão, a verdade qual é que é? A minha pergunta é sobre se estarmos prontos para ter um presidente mestiço, passa muito longe do Adalberto. Eu não estou sequer a pensar na pessoa do Adalberto como tal. Eu pergunto mesmo na evolução da nossa sociedade, se estamos prontos para... Epá, o homem é tecnocrata, é capaz, é não sei quantos... mas é latão. Já passamos essa fase, estamos a passar essa fase. O que é que tu sentes? Eu acho que nós estamos numa fase de experimentar. Eu acho que ninguém sabe se nós estamos realmente preparados. Eu sei o que é que tu queres dizer quando dizemos preparados. Yeah. Assim, críticas, Yeah. e isso nem se podem chamar de críticas, mas essa resistência, yeah, ao fato essa resistência à mudança de paradigma, essa resistência porque algumas pessoas acreditam que a cor ou a etnia da pessoa é mais importante que o fato dela amar o país, a angolanidade. Yeah. Okay? Como falávamos logo no início, o que é ser angolano, o que é angolanidade. Há indivíduos que colocam a sua etnia acima da sua pátria. Yeah. Quando digo pátria, aqui estou a falar de todo o território angolano. Yeah. Colocam isso. Colocam a sua família, e esse é um dos nossos dramas, em termos de governação, é indivíduos colocarem as suas famílias acima da pátria, acima do povo, acima do país. Yeah. Eu acho que nós estamos numa de experimentar, nós estamos tão desesperados, e não é que o Adalberto seja, ou qualquer outro mestiço, seja eleger um mestiço, seja desespero. Não, o que eu quero dizer é que nós estamos tão desesperados que olhamos tão desejosos de mudança, que olhamos para um indivíduo, que o cânone nos diz que não é possível ser eleito, mas não é possível, porque nunca ninguém te explica porque não é possível. Um mestiço nunca vai ser eleito presidente de Angola. Por quê? É preciso desconstruir esse discurso. Eu comecei a falar sobre isso tendo em conta a história. No início, com as primeiras independências, fazia todo sentido que fosse uma figura negra, para ser uma figura agregadora, para ser reconhecida quer pelas elites, quer pela população geral, como um de nós. E não como uma figura que se assemelha ao opressor que acabou de ser expulso. Mas nós já passamos desse período, já passaram 4 décadas, no nosso caso. Alguns países já passaram 6 décadas. Okay? Há todo um processo, nós já tivemos mestiços a liderarem outros países africanos. Okay? Angola... Gana é um exemplo. Sim, Angola é um dos países, creio eu, e principalmente os países que foram colonizados por Portugal, são recipientes das maiores populações mestiças que há em África. Sim. Resultantes, né, da relação entre o ex-colonizador e as populações nativas locais. Eu não sei qual exatamente a dimensão da população mestiça e branca de Angola, se são 10, 15, 20%. Também não sei, por acaso não sei, não tenho essa estatística. Não são a maior parte da população, mas o fato de nós termos aqui indivíduos, temos tido toda a nossa vida como Angola independente, indivíduos que estiveram no topo do poder desse país, que são brancos e mestiços. Estamos a falar de Lúcio Lara, estamos a falar de Antônio Jacinto, estamos a falar do Pepe Tela. Ocuparam cargos ministeriais, ocuparam cargos no governo, ocuparam cargos no partido. O Lúcio Lara foi o primeiro secretário-geral do MPLA, depois da independência, da Angola independente. Tu tiveste vários indivíduos brancos e mestiços na governação desse país. Presidente é só uma função que figuras incontornáveis, hein? Sim, para a história do nosso país, que marcaram. Isso ninguém contesta. É um dado adquirido porque nós já experimentamos isso. Ninguém hoje em dia acha um absurdo, contesta ou acha um perigo tu nomeares um ministro branco. Em Angola temos vários ministros da economia, pessoalmente brancos, ministro das finanças brancos em Angola, governador, já tivemos governadores de províncias mestiços, já tivemos. Ninguém questiona isso, isso não alerta ninguém. Por que o presidente do país seria grave? É uma pergunta muito interessante. Tem simplesmente a ver com uma narrativa que se construiu que não se elegem presidentes mestiços ou brancos em países como Angola. Isso não é verdade, nós nunca passamos por isso. Nós nunca tivemos um candidato mestiço às presidenciais. Mas tu sabes, eu queria falar um bocado dessa questão da intolerância, do terrorismo e tudo mais.
Sabes que, infelizmente, isso ainda se sente também no seio das famílias. Dos dois lados. Acreditas Sabe que o que é que eu vi? Tipo, comentários que eu li. Eu ia te falar de comentários agora. Amigos meus mestiços disseram, e agora é a vez do nosso. Ok. Do Do vosso. nosso. Ok. Tu vês uma. Ou comentários do Estamos a género. falar são indivíduos que nasceram. Tu pareces nosso. Assim é já és o preto. És o preto, mas que parece mestiço, parece branco. Yeah, Falas bem, porque estudaste fora, porque teus pais têm dinheiro, ou tu seja, nem logo pareces fora. preto. É tipo elogio isso, né? Yeah. Ok. É como uma frase, a frase que mais me chocou, e eu não sei se tu já ouviste essa frase, foi a questão de uma amiga minha que teve. Ela tem bebés com um rapaz mais escuro do que ela. Filhos com um rapaz mais escuro do que ela. Ela é mestiça e o rapaz é o que nós chamamos negro, né? Mas ela também é negra, na minha opinião, mas pronto, para separar, né? Sim, como aqui o pessoal faz. Então, o filho mais novo é o mais escuro. Então, ela ouviu comentários na família dela como o teu ventre está a ficar sujo. Yeah. Mas eu estou a falar isso, não estou a falar em 80, 70. Não, tu estás a falar de hoje. Okay. Eu sei que tu estás a falar de hoje, mas essas ideias, a nossa independência foi há 40 e poucos anos, certo? Muitas dessas pessoas que viveram todo aquele período de colonização e que ouviram essas ideias de avançar a raça, ou de não compuscar, de que não podes andar com preto, não podes atrasar a raça, essas pessoas continuam vivas, essas pessoas educaram outras pessoas. E essas pessoas que foram educadas são da nossa geração. Eu, muito recentemente, e quando digo recentemente, foi apenas alguns dias, ouvi de uma pessoa mestiça que eu conheço, uma amiga, que sempre falou muito bem do pai, o pai já é uma pessoa falecida, e disse que uma das coisas que ela não gostava no pai é que o pai nunca quis que os filhos dele andassem com negros. Okay. Estamos a falar de indivíduos de hoje. Não estamos a falar de indivíduos que têm 80 anos ou que têm 90 anos. Não estamos a falar de indivíduos de hoje, que educaram indivíduos que estão hoje vivos, que são pais hoje, que são da nossa geração, e que passam também essa informação aos filhos, que passam essa ideia aos filhos. Então, tu tens aqui uma cultura que é tendente a defender um tipo de sangue. Eu vou usar essa expressão. Sim. Percebo. A pureza, uma questão de pureza, mais ou menos. As pessoas acreditam que é possível haver pureza racial em seres humanos. Não há em animais. Então, né? Sim. Okay. Eles acham que não. Pura raça ariana, né? Eles acham que não. Aqui seria que é pura raça mestiça, que é uma mistura. Pura raça mestiça. Assim como indivíduos que dizem... pura raça mestiça, que é uma mistura, mas é pura. Essa é a contradição. Ok. Essa é a contradição. Por isso é que alguns deles, por exemplo, existem mestiços aqui em Angola. Isso não é bater nos mestiços nem nada do gênero. Nós podemos bater nos mestiços, depois bater nos negros também, para não parecer que nós... Mas não é bater em nada, mano. Epá, e quem me conhece a mim, conhece o Keita, quem me conhece a mim, conhece fotos dos meus pais nas redes sociais, há de perceber que lá em casa a tal de mistura não conseguiram impedir. Sim, exato isso. O que eu ia dizer é que, para defender, por exemplo, isso é um caso que, curiosamente, eu ouvi hoje. Para defender essa questão da pureza, da mistura, há indivíduos que escondiam o pai ou a mãe escuros ou a avó escura para parecer que os dois progenitores e os progenitores desses progenitores já eram mestiços. Quando eles eram provavelmente a segunda geração de mestiços na família. Entende? Sim. Assim como do outro lado, também, há indivíduos que querem falar em negro puro. Não, e não só negro puro, eu quero te falar de uma questão que eu ouvi há muito pouco tempo de uma amiga minha que estudou nas melhores universidades, uma senhora, cargos, depois agora empresária, e virou-se e disse-me assim: vocês, os pretos, namoram conosco, mas só casam com as mulatas.